na última aula, nós escrevemos a função na forma de uma série de Fourier. Chegamos a mostrar como calcula os coeficientes de Fourier. E agora, com esse teorema que vamos chamar de condições de Dirichlet, vamos dar as condições que a função precisa ter para ser desenvolvida em série de Fourier. Esse Dirichlet era um matemático alemão, o nome dele de novo é palavrão, como todo palavrão alemão, né? Bom, o que a função f precisa atender para poder ser desenvolvida em série Fourier são duas condições pequenas. A função f e a derivada primeira dela precisam ser ambas seccionalmente contínuas no intervalo menos L mais L. E pronto, só isso. Se a função f for seccionalmente contínua no domínio e a sua derivada primeira também é o que basta. Então, o Dirichlet demonstrou que a série de Fourier, vamos abreviar assim, a série de Fourier da função f pequeno converge ponto a ponto nesse domínio menos L mais L para a seguinte situação. Claro. Então, Dirichlet conseguiu demonstrar que com essas duas condições só, a série converge ponto a ponto, tá? E a esperança é que a série converja para a função f, e não para alguma coisa próximo de f. Pode passar? Então, converge para os seguintes valores. F à direita de x0 mais à esquerda de x0 sobre 2, pega um ponto x0 no domínio, à direita dele tem o valor da função, à esquerda tem o valor da função.
divide por 2. Tá? Isso aí vale para qualquer x0 no interior do domínio. Esse parênteses significa que a gente está excluindo os dois extremos. Então, é aberto à esquerda, aberto à direita. Então, no interior do intervalo, a série de Fourier converge para a média desses dois valores. Se a função for contínua, esses dois valores aqui são iguais. Então, a série converge exatamente para o valor da função. Se a função for descontínua, a direita tem um valor, a esquerda tem um valor diferente, a série converge para o valor médio. Certo? Nos dois extremos, a série converge para o valor da função à direita do limite inferior, menos L, mais o valor da função à esquerda do limite superior. Pronto. Isso foi o que Einstein demonstrou. Então, a série de Fourier, caso a função e a sua derivada primeira sejam seccionalmente contínuas, a série converge para o valor médio da função em cada ponto do interior do domínio e para o valor médio também nos dois extremos. Esse tipo de soma aqui, vou colocar aqui, esse jeito de somar a série é chamada soma de a série é Cesaro esse Cesaro tem um acento aqui no ar. Cesaro somado. Esse Cesaro aqui era um matemático italiano chamado Ernesto. Então, a gente diz que a série de Fourier é somável do jeito do Cesaro, tá? Ou então ela é Cesaro somável. Já vamos dizer exatamente o que é essa soma de Cesaro. De qualquer modo, a gente sempre vai usar, mesmo que não vale, o jeito que o Cesaro, esse matemático italiano, inventou para somar a série de Fourier, principalmente. Vamos. Bom, como é que a gente soma a série, né? A ideia não é pegar, jogar no computador e mandar somar de 1 até 1000, ou de 1 até 2000. Essa não é a ideia. Então, a ideia de somar a série do Cesaro é a seguinte: nós vamos fabricar uma sequência. Se a sequência tiver limite, o limite da sequência é chamada de soma da série.
A primeira sequência do cesário foi o seguinte. O primeiro elemento da sequência, vamos chamar de S1, é o A0 sobre 2, lá da série Fourier. O segundo termo da sequência, 2, é esse aqui, né? A0 sobre 2 mais transformar o A0 sobre 2 com o primeiro termo lá da série Fourier, que é A1 cosseno mais B1 seno. Isso aqui dividido por 2. Tá? Terceiro termo. Pegava os 3 primeiros termos da série Fourier. Esses 2 aqui são contados como um só, certo? Dentro do somatório. E dividiu por 3. E assim por diante. Tá? Então ficaria assim: o S3 seria o S1 mais S2 mais o terceiro termo lá, dividido por 3. Tá? Etc. Ao chegarmos até o enésimo termo da sequência, nós verificaríamos se o limite desse Sn, quando n, vou botar n, né? Nossa seta com n. Quando n tendesse a infinito, se existir o limite é a soma da série. Dependendo da função, esse limite pode não existir. Então, o Cesário inventou outro tipo de soma. Seria assim, em uma sequência. A outra sequência, o primeiro termo dela, chamou de sigma 1, era igual ao S1 ali. Está fazendo outra sequência, tá? Segundo termo dessa nova sequência é a soma daqueles dois lá, S1 mais S2 dividido por 2 e assim por diante, tá? Vai fazendo uma sequência em cima dessa primeira sequência, tá? Chegaria ao termo sigma índice m, calcularia o limite para ir entendendo o infinito. Se existisse o limite, o valor dele é a soma da série Fourier. Se não desse, fazer uma terceira vez. Aquele termo S3 aqui seria como seria calculado? Seria esse mais esse, mais o A2 cosseno de 2, B2 seno de 2. Tá. Bom, então a soma de Cesário funciona bem com a série Fourier. A gente pode, isso aqui seria a soma de Cesário, segunda ordem. Se não desse ainda, soma de Cesário de terceira ordem, até dá. Tá? Até dá. Então a série Fourier ficou sendo chamada de Cesário somado. A gente consegue somar a série Fourier aplicando essa técnica do Ernesto Cesário. Pode passar? Aquele mais 2, aquele A0 sobre 2 que aparece no primeiro que soma o S1. Soma o S1, que é aquele, mais o outro termo da série. O outro termo entra o A0 sobre 2 de novo. Aí no A3 aparece 3 vezes. Esse 3 aparece A0 sobre 2, 3 vezes.
fica mais simples, né? A gente pega lá cada uma daquelas somas parciais e depois é só somando. A gente vai voltar aqui daqui a pouco nessa soma de cesado. Tá, vamos passar? Bom, então, por enquanto, nós só temos uma ferramenta para somar série Fourier. Aliás, temos uma ferramenta para nos dizer que condições a função precisa atender para ser desenvolvida em série Fourier. Nós vamos ver que isso aí vai até o final do nosso assunto, tá? Vamos precisar agora do seguinte: essa definição, na realidade, relembra uma coisa que nós já conhecemos. Nós vamos deixar registrado aqui. Vamos pegar aqui uma função f grande, não é a nossa f pequena não, tá? Uma função f grande definida na reta toda e assumindo valores reais é chamada de periódico de período T. Você sabe o que é? Vamos redefinir aqui e vamos abreviar o periódico de período T como sendo T grande periódica. Então, nós vamos relembrar o que é uma função periódica de período T grande. E aqui, na definição, a gente não deveria colocar observação. A observação deveria vir logo depois da definição. Mas, normalmente, a gente pula, né? Então, para a gente não pular, vamos colocar impropriamente, tudo bem, mas dentro da definição, essa observação, a gente vai passar por ela. Tá? A observação é a seguinte: se a função ela é periódica de período T, automaticamente ela é seccionalmente contínua. Essa é a observação. Tá? Vamos colocar aqui. E, portanto, seccionalmente contínua no domínio todo. Menos infinito, mais infinito. Pronto, essa é a observação. Tá? A função é periódica, se e só se f calculado em x mais o período é exatamente igual a f de x, qualquer que seja o argumento do domínio. Vou colocar aqui R dos reais, mas normalmente se chama o domínio assim, menos infinito, mais infinito. Definição, na realidade, relembrar, né, o que é função periódica. Aqui nós vamos precisar do período fundamental.
fundamental é o menor valor desse T grande. Tá? Se T grande for período, 2T também é, 3T também é, 4T também é. Certo? A gente pega o menor deles. Se tiver esse menor, a gente chama ele de período fundamental. É o menor valor do período T. Às vezes não existe. Se a gente pegar particularmente uma função constante periódica, né? Tem que tomar um braço, mas qual é o período? Qualquer um. Então, normalmente existe um período fundamental. Nós aqui, na série Fourier, vamos ver, não vamos trabalhar com ele não, vamos trabalhar com o múltiplo dele para facilitar a seguinte situação. Podemos passar aqui? Bom, com esse período fundamental, vamos agora utilizar este teorema. As funções seno e cosseno que aparecem na série Fourier cosseno MPX sobre L e seno do mesmo arco M a partir de 1 são as funções que aparecem na série Fourier. O inteiro, vezes π, vezes a variável, L é a metade do intervalo, metade do contínuo do intervalo. Então, essas duas funções, de acordo com esse teorema, são periódicas com período fundamental, tá? Com o menor período igual a 2L dividido por M. Como M está ali no denominador, por isso que ele começa aqui, tá? Ele começa o somatório da série. Então, nós vemos por esse teorema que essas duas funções, o período fundamental é variável, né? A primeira é M igual a 1, cosseno de πx sobre L, e o seno também. Essas duas são periódicas de período 2L sobre 1, 2L. A segunda, M igual a 2, cosseno de 2πx sobre L, seno de 2πx sobre L. Elas são periódicas de período 2L sobre 2, período L. Tá? Terceira, M igual a 3, são periódicas de período 2/3 de L. Cada função tem um período que vai diminuindo à medida que o M vai aumentando. Tá? Para evitar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o período fundamental por um inteiro, exatamente aqui igual a N. Né? Então, vamos trabalhar com essas duas funções de período constante. Vai ser 2L. Certo? A gente viu que se a função for periódica de período T grande, qualquer escalar inteiro, mesmo período também é. Então, vou usar isso aqui. Para evitar de trabalhar com essas duas funções periódicas de período variável, cada uma delas, a gente vai multiplicar
esse período fundamental por M, e trabalhar com um período constante. Ok? Voltando. Elas, asseno, cosseno, né, são periódicas de período 2L. Nós vamos precisar de uma função chamada extensão periódica da nossa função f de x. Lembrar que f de x é uma função em que o domínio é menos L mais L, tá? A extensão periódica, que nós vamos chamar de f, como está na definição anterior de função periódica, f grande. A extensão periódica f grande da f pequeno é uma função que é obtida repetindo o gráfico da f pequeno à direita e à esquerda do intervalo menos L mais L. Tá? Então, essa extensão periódica vai estar definida na reta toda, menos infinito mais infinito, será periódico, ele vai repetir o gráfico da f pequena à esquerda e à direita. Será periódica e o período é 2L. Ok? Vou colocar aqui. A extensão periódica é f grande de x. Essa extensão periódica. Ela está definida, vou colocar aqui, né, na reta toda. Assume valores reais. E ela é periódica de período 2L. Essa extensão periódica funciona assim. Imaginar um gráfico qualquer. Esse é o gráfico da nossa f. A extensão periódica é obtida pegando esse gráfico e repetindo indefinidamente para o lado direito e indefinidamente para o lado esquerdo. Tá? Mas aqui, supor que aqui no intervalo menos LL, o valor dela seja aquele ali, e o valor dela aqui seja este aqui. Ao fazermos a repetição do gráfico, vai começar a acontecer algumas complicações, né? Isso aqui vai partir daqui, mais ou menos assim.
esse partido aqui. E assim por diante. Tá? Aqui, em mais L, nós vamos ter uma dúvida. Do lado de cá, o valor da função é definido. Se a gente colocar ele aqui também, em mais L nós teremos duas imagens. Não pode, tem que ter uma imagem só. Então, ao repetir o gráfico, para fazer a extensão periódica, essa função que vai de menos infinito a mais infinito, é a nossa extensão periódica f grande de x. Normalmente ela vai ser seccionalmente contínua, só que ao fazer a repetição do gráfico, a gente tem que, por exemplo, do lado direito, vamos manter esse valor aqui e aqui colocar uma coisa assim, um parênteses para mostrar que ali embaixo ela não tem valor, tá? Se aproxima daqui, quando chega em L, o valor é o de cima. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos mantendo aquele ali, né? Então aqui, se for manter aquele ali aqui, esse aqui sai fora. Então nós podemos também colocar um parênteses aqui. Então, do lado esquerdo para cá, ali em cima fica aberto e menos L o valor é este. Certo? Tomando esse cuidado, a nossa f grande vai estar definida na reta toda. Será uma função 2L periódica, seccionalmente contínua. E ela tem tudo a ver com a f pequena. É uma repetição da f pequena na reta toda. Tá? Nós vamos ver que ao desenvolvermos uma função f pequena no intervalo menos L mais L em série de Fourier, como as funções seno e cosseno, a gente acabou de ver, são periódicas de período 2L, mesmo que a gente não queira, a série de Fourier extrapola, né, a funçãozinha f pequena à direita e à esquerda do intervalo, porque os seno e cosseno são periódicos de período 2L. Uma vez desenvolvida uma f pequena em série de Fourier, T imediato, a gente já obtém, né, a extensão periódica dela. Ok? Bom, nós vamos agora utilizar a extensão periódica. Ao utilizar a extensão periódica, tem que ficar claro que nós estamos trabalhando com a f pequena. Tá? Só que vamos trabalhar com a f pequena no intervalo inteiro, através da sua extensão periódica. Nós vamos dar dois resultados auxiliares que vão complementar o teorema de Dirichlet, das condições de Dirichlet que nós vimos no começo hoje. Tá? Esses dois resultados são os seguintes. De condições adicionais. O primeiro resultado vamos chamar de teorema 1 romano. Para esse teorema 1 romano, a f grande contínua esse 6 fechado é a inicial da palavra contínua. Contínua na reta toda. Então, é uma função f grande, está chamando de f grande exatamente para
que a gente se lembre da extensão periódica. Exatamente a extensão periódica que o Newton está falando, tá? Então, f grande é uma função contínua na reta toda, periódica, de período 2L, 2L periódica, e suponhamos, precisamos disso aqui. Que a derivada primeira dessa função f grande seja apenas seccionalmente contínua na reta toda. Seccionalmente contínua na reta toda. Então, estas são as condições do teorema 1 romano. A f grande é contínua, periódica de período 2L, a derivada primeira é seccionalmente contínua, a reta inteira também. Esse teorema demonstra o seguinte. Então, a série de Fourier dessa função f grande, na realidade, é a série de Fourier da função f pequena. Mas como seno e cosseno é periódica, ela extrapola o intervalo. Tá? Está chamando, então, série de Fourier da extensão periódica. É uniformemente e absolutamente convergente nós já vamos ver rapidamente daqui a pouco o que é convergência uniforme e convergência absoluta. O teorema de Dirichlet nos falava em convergência ponto a ponto. Uma dessas duas aqui não, tá? Podemos mudar? Convergente para f grande de x em qualquer intervalo fechado do eixo x. Então, esse teorema é um romano diz que a série converge para f mesmo, que é o que a gente quer. Tá? A convergência uniforme.
para mostrar a convergência de série. Tem que lembrar lá do cálculo, é mais ou menos assim. Nós escolhemos um epsilon positivo, pequenininho, tá? Arbitrário. E para saber a convergência, você vai fazer a seguinte coisa. Chamar assim. Chamar de S grande os termos da série, tá? Aquelas somas lá. O enésimo termo da sequência calculado no ponto x0, tá? Menos, ao contrário, menos o enésimo termo da sequência calculado em x0. Nós estamos verificando se a série converge no ponto x0 entre menos L e mais L. A gente pega o valor vizinho daquele, tá? Vizinho. Então, colocamos um delta aí, de tal forma que assim, vamos começar daqui. Temos que pegar o intervalo x menos x0 em módulo. Isso aqui é menor do que um certo delta. Esse delta depende do ponto x0. Então, para saber se a série converge no ponto x0, a gente pega desse ponto x0 um pequeno intervalo, menos delta mais delta. Tá? Isso aqui é complicadíssimo de achar. Normalmente esse delta depende do x0 e depende, né, complicadamente desse epsilon aqui. Né? Achar esse delta, nós então calculamos o valor da sequência do ponto x, subtrai o valor no x0. Essa diferença precisa ser menor do que epsilon. Tá? Para provar convergência de série, tem que fazer esses epsilons e deltas aí. A gente dá o epsilon arbitrário, pequenininho, faz o delta, normalmente ele depende do ponto, para cada ponto tem que calcular um delta diferente, mas depende fortemente do epsilon. Então, nesse pequeno intervalo aqui, a diferença das imagens fica dentro daquele epsilon lá, daquele intervalo dado lá pelo epsilon. Quando isso acontecer, a gente diz que a série converge para o ponto x0. Quando acontecer do delta independer do x0, mas depender apenas do epsilon, aí a convergência é chamada de convergência uniforme. Tá? Então, a convergência uniforme é uma convergência especial. O delta, para o processo de limite épsilons e deltas, ele não depende do ponto. A gente pode pegar o mesmo delta para todos os pontos. Só vai depender do epsilon. Tá? Então, quando acontecer isso, a convergência da série é chamada uniforme. Agora, a convergência absoluta. Convergência absoluta.
Nós temos lá a nossa série Fourier, escrever f de x igual a 0 sobre 2 mais a m cosseno mais m vezes seno essa aqui é a nossa série Fourier. Ela é chamada de absolutamente convergente quando a série, vou colocar aqui, vai colocar outra letra agora, né? Não é assim. Uma F diferente daqui, tá? Série dos módulos. Você vai pegar os módulos aqui. Módulo do primeiro termo e a série dos módulos. Tá? Vai colocar aqui módulo A0 sobre 2 mais a soma dos módulos e tudo aquilo ali. Tá? O que a gente fez? Pegou a série original, estavam convergindo, e fabricamos uma série de termos positivos. Esse aqui é o módulo daquele, e cada termo do somatório a gente pegou também o módulo. Tá? Então é módulo desse mais o módulo daquele. Pegou uma série de termos positivos. Se essa série agora de termos positivos convergir, ela vai convergir para um limite diferente do primeiro. Tá? Se ela convergir, nós dissemos que a série original converge absolutamente. Certo? Bom, vantagem dessa convergência absoluta. Se nós precisarmos modificar aqui a ordem dos coeficientes, a soma da série não vai mudar, vai ser a mesma. Isso se ela for absolutamente convergente. Tá? Se a série dos módulos não for convergente, ou seja, for para infinito, não é convergente. Aí, a série original não é absolutamente convergente. É chamada de convergente condicionalmente. E aí é que vem a dificuldade. Se a gente precisar modificar a ordem dos termos da série, essa série modificada vai convergir para uma função diferente. E está certo também. Tá? Então, quando a série não for absolutamente convergente, for condicionalmente convergente, ela tem modificar somas corretas. Não tem a soma certa. Não tem. Se nós somarmos como está aqui, obtemos aquela soma. Se outra pessoa precisar de remanejar os termos da série, remaneja, soma, acha outra função. Está certo também. Tá? Remanejar trocar de posição, trocar alguma coisa agora. Trocar de posição. O módulo ali é módulo de AM cosseno mais o módulo de BM cosseno. Cada termo. Pegou tudo junto. Porque se pegar o módulo da soma, não é igual à soma dos módulos. Não é. Diferente, menor. Então, ele pegou o módulo desta, módulo deste, módulo deste. Teve a certeza que pegou tudo positivo. Módulo de cada parcela. Então, rapidamente, convergência do teorema romano garante tudo isso para a gente. Se a função f grande for contínua na reta toda,
periódica de período 2L é derivada primeiro por seccionalmente contínua, beleza. A série de Fourier converge uniformemente e absolutamente para a função. A gente pode fazer qualquer remanejamento de termos que a soma da série é a mesma, certo? A gente vai ver que isso é raro acontecer, mas a condição para acontecer é essa. Nós vamos dar o teorema 2 romano, que é exatamente a situação em que o romano não cobre. Teorema 2 romano. O que ele vai fazer aqui é tirar a exigência da função f grande sem contínuo. Basta tirar isso, aí perdemos tudo. Sejam a função f grande, a derivada primeira da f grande, agora apenas seccionalmente contínuas na reta toda. Precisamos que a f grande seja periódica. E suponhamos que a f grande é periódica de período 2L. Comparando o teorema 1 romano com o 2 romano. No teorema 1 romano, a f grande era contínua. A f não. No teorema 2 romano, a f grande já não é contínua, seccionalmente contínua só. E a derivada dela continua sendo seccionalmente contínua. A conclusão é, então, a série de Fourier de f grande converge uniformemente, esse aqui felizmente continua, uniformemente e condicionalmente para f grande. Mas aqui, como f grande é descontínua, tem problema da descontinuidade, né? Em todo intervalo que não contenha descontinuidade
de F grande. Então, nas descontinuidades, a gente vai ver depois o que acontece. Tá? A descontinuidade, a convergência não é nem uniforme e nem condicional. Só entre as descontinuidades. Certo? Vamos ver aqui duas situações com série numérica, que é mais fácil da gente perceber isso, de séries que são condicionalmente convergentes. Tá? A gente vai, para dar exemplo, série de função é complicado, tá? Fica muito extenso para escrever aqui. Então vamos dar com série numérica. Para a série numérica, existe um teorema. Teorema devido à rima. Esse rima aqui é aquele mesmo rima lá das integrais de rima lá do cálculo. A nossa integral do dia a dia foi definida por esse alemão aí chamado Riemann. O Riemann demonstrou o seguinte teorema. Seja uma série numérica, A e N são números reais. Seja uma série numérica condicionalmente convergente. Convergente. Isso significa que se a gente fizer a série dos módulos do AN, essa série dos módulos vai ser divergente. A forma vai ser infinita. Tá? Então a série é condicionalmente convergente. Então a demonstração do Riemann é assim: dado qualquer número real, dado, escrever maiúsculo aqui para chamar a atenção, qualquer número real se tá? Existe uma reordenação vamos chamar de P e N dos termos para então reordenar lá os ANs, tá? Dos termos da série tal que a série reordenada converge para C. Certo? Então a gente escolhe a soma da série. Escolhe lá, quer que dê 2.
arruma lá, dá 2. Outro vai que pode 7. Que arruma lá, dá 7. Qual dos dois está certo? O 2. Tá? A série, como é condicionalmente convergente, de acordo com o Riemann, converge a qualquer número real que a gente escolher. A nossa vontade. Todos estão corretos. Se essa série representasse alguma coisa física ou alguma coisa de engenharia, estava péssimo. Né? Ou a gente errou no modelo para chegar até ali, ou errou na conta até chegar na série. Em algum lugar, a gente tem que voltar lá, refazer o raciocínio para tentar chegar numa situação que não tenha convergência condicional. Ok? Bom, nós vamos então dar 2 exemplos de uma série numérica que, mudando a ordem dos termos, muda a forma. O cara estava falando disso, faz 2 séries com o infinito, eu acho que, sei lá, infinito menos infinito é igual a 2. Infinito menos infinito é igual a 3. Então, faz de uma maneira que você pode chegar em qualquer número. Os barreiros, que já achei engraçado. Infinito dá qualquer coisa mesmo. Eu acho que é uma aplicação do estudo. Vamos evitar falar essas coisas. Essa série aqui tem na nossa tabela de integrados, tá? Vou lá achar essa aqui. 1 menos meio mais 1/3 menos 1/4 mais 1/5 menos menos 1/6 mais 1/7 menos 1/8. A lei de formação está clara, tá? O denominador vai aumentando, 2, 3, 4, etc, etc. Vai alternando os sinais. Esse tipo de série numérica, com o sinal alternado, mais, menos, é típico, né, que toda série condicionalmente convergente seja assim, tá? Mas isso é típico das séries condicionalmente convergentes. Né? Por quê? Se a gente fizer a série dos módulos, a série dos módulos é 1 mais meio mais 1/3, tudo positivo, mais 1/5, mais 1/4, pulando 1/3, mais 1/4, etc. Esta série dos números racionais, positivos é chamada série harmônica, é o nome só, série harmônica. Ela é divergente, a soma dela é infinita. Então, a série dos módulos é divergente, pela definição. A série original, se convergir, é condicionalmente convergente. Ok? Bom, com essa apresentação, essa série converge para logaritmo neperiano de 2. Agora a gente vai reordenar a série dada. A reordenação é essa aqui. Vamos escrever 2 termos positivos, 1 termo negativo. Depois, 2 positivos, o seguinte negativo. E assim por diante. Oi? Acho que foi esse exemplo que deu no vídeo.
acidentes. Nada a ver, exatamente. Então os dois primeiros, um mais um terço. Depois, o primeiro negativo, menos meio. Depois, mais dois positivos, um quinto e um sétimo. Mais um quinto, mais um sétimo. Depois, o negativo seguinte, menos um quarto. E assim, tá? Isso aí tá. Agora, metade vai ter lá. Metade, logaritmo neperiano de 2. Então, essa aqui era a ideia do Riemann. Eu quero que dê a metade daquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar a atividade de termos, né? Eu vou somando aqui até dar um pouquinho maior que aquilo. Aí tiro um pouquinho. Tiro aqui, tiro aquele, deu menor, aí pego mais termo positivo e fica perto tudo ali. Agora, é simples de fazer. Se estivesse puxando alguns termos de interesse, mais para cá e outros mais para cá. O outro rearranjo para não voltar, pegar, pegar um positivo, dois negativos. Depois, outro positivo, mais dois negativos. Tá? Vai dar uma soma diferente daquela. Vai dar 1,5 vezes a primeira lá. É só essa que eu botei ali, na realidade. Essa aqui não é meio, não, tá? Aqui dá meio, não tem aqui embaixo. Essa aqui dá. Essa aqui dá 3 sobre 2. 3 sobre 2. Aqui dá meio. Tem que pegar. Aqui dá meio, tem que pegar. Um positivo, dois negativos. Tá? Um positivo, dois negativos. Aí dá meio. Isso aqui, de certa forma, está batendo lá com o teorema de Riemann. Vamos dar uma outra série aqui, que é meio. Essa aqui é bem diferente. 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Bom, primeiro, essa série se convergir, não é absolutamente convergente. Por quê? A série dos módulos, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, é divergente. Tá? Então, essa série se convergir condicionalmente convergente. Quanto é que vale o limite dela? A primeira pessoa a somar essa série foi, para variar, né, o Euler. Ele achou que era meio. Então, nós somamos essa série aqui. Vamos já dizer por que ela achou isso. Mostrando isso aqui para o pessoal que estuda probabilidade estatística, é evidente meio que cara olhando. Cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. A probabilidade meio. Porque isso é uma série também. Bom, o que o Euler achou meio? Na época dele, já era conhecida
esta série 1 sobre 1 mais x igual a, é uma série de potências, 1 menos x mais x quadrado menos x ao cubo mais x à quarta menos x à quinta mais x à sexta, etc. Isso aqui varia para x entre menos 1 e mais 1. Vai ser já conhecido, série de potência da função 1 sobre 1 mais x. O Euler achou a soma fazendo x igual a 1, porque, né? Fez x igual a 1. Veja só que não podia, né? Deu certinho. Só peguei. Aí, caiu na tela deles, né, que eles tinham cometido um erro, mas depois chegaram a concluir que estava certo. Apesar de ter errado aqui, o resultado estava certo. Os matemáticos franceses demonstraram isso depois, né? Esta série aqui, 1 menos 1 mais 1 menos 1, etc., convergia para o número racional m dividido por n, com o numerador estritamente menor do que o denominador, mn inteiros, tá? Então, os matemáticos franceses mostraram que essa série é sempre convergente, condicionalmente, para esse número racional positivo menor que 1. Menor que 1. Essa série não obedece ao teorema de Riemann. A gente não pode escolher um número maior que 1. Ela não converge para um número maior que 1. Nem para número negativo. Ela converge para um número racional entre 0 e tá? Bom, isso aqui, então, né? Essa soma aqui resgatou lá a soma do Euler. Essa aqui. Mas a soma estava certa. Vamos agora ver séries em cossenos e em senos. Até agora, nós falamos em série de Fourier para uma função entre menos 0 e mais 0. Do jeito que foi feito, cada função no intervalo menos 0 e mais 0 só tem uma série de Fourier. Tá? Então, nós temos a série em cossenos. A nossa função f terá que ser definida só na metade do intervalo e assume valor de A. Bom, a gente não sabe desenvolver série de Fourier para uma função definida só do lado direito da origem. Só sabe definir série de Fourier para a função definida entre menos 0 e mais 0. Tá? Bom, então, o que fazer? Né? Então, vamos fazer em 3 etapas. As 2 primeiras,
vamos obter uma série cosseno sobre seno. Na última etapa, a gente vai deixar o intervalo AB fora do origem e o formato da série. Tá? Começar com a série em cossenos. Série de Fourier em cossenos. A ideia é definir essa função P grande F, chamada extensão par da função F pequena. Essa extensão par ela está definida de menos L até mais L e assume valores reais. Então, essa P grande F, a extensão par da F pequena, agora está definida no intervalo centrado na origem. E ela é definida assim. Extensão par calculada em x é igual à própria f para x pertencente ao intervalo 0L, que é onde ela é conhecida. Tá. Para o lado esquerdo é f de menos x. E o x agora para o lado esquerdo, tá? Fica x pertencente menos L e 0 aberto. Veja só. A função f original está definida nesse intervalo fechado. Então, ela tem um valor em 0. Para estender para o lado esquerdo, para dar a extensão par, nós vamos pegar, quem só conhece f para x positivo. Como esse x aqui é negativo, o negativo dele é positivo. Tá? A gente vai estender a função f para o lado esquerdo da origem. Só que na origem ela aparece duas vezes, aqui na segunda linha e aqui na primeira. O valor que vale é na primeira. Aqui tem que abrir o intervalo. Tá? Bom, essa PF, extensão par da função f pequeno, agora está definida no intervalo centrado na origem. Nós sabemos a forma dos processos dele. Vamos escrever a série dela, só vai dar em cossenos, né? É uma função par, certo? Uma função par. Só vai dar em cossenos. E a forma da série é a seguinte. Série de Fourier da extensão par é igual a 0 sobre 2 mais soma m variando infinito a m cosseno m px sobre l. O coeficiente AM agora é 2 dividido por L integral. Vou colocar certo aqui. É 1 dividido por L integral menos L até mais L
da função P grande F vezes o cosseno. Aqui, vamos aplicar uma das propriedades das funções pares que nós temos na primeira aula. O cosseno é função par. Essa extensão par, da F pequena, também é função par. O produto de duas funções pares continua sendo a função par. Tá? A integral de uma função par no intervalo inteiro, a propriedade que nós vimos é 2 vezes a integral na metade do intervalo da função par. Tá? Só que entre 0 e L, a extensão par da função f pequena é a própria f pequena. Né? Então, no lugar de P grande F, aqui na realidade vai entrar a f pequena. Cosseno de MPx sobre L. Dx. M aqui variando a partir de 0. Então, os coeficientes da série de Fourier em cosseno de uma função pequena, essa aqui, a m é igual a essa expressão aqui. 2 sobre L, integral de 0 a L, o produto da função pelo cosseno, que vale para m, começando a partir de 0. A série de Fourier em senos é similar. A gente vai definir uma extensão I grande F de si grande F inicial de I, extensão ímpar de F. Pode mandar? Série de Fourier em senos. A F pequena só está definida entre 0 e L. A extensão ímpar I grande índice F está definida de menos L até mais L. E grande F é igual a F pequeno para x entre 0 e L é menos F de menos x aqui nós estamos tirando na segunda linha, né, o 0. Mas lembrar que essa função ímpar, uma função ímpar em 0 tem que ser 0. Tá? Então, ainda só. Essa aqui é f pequeno de x. Em 0 ela não é 0. Tá? Quando a gente for fazer a extensão ímpar,
alguma coisa assim. Menos L. É uma função ímpar, tá? Em zero, ela precisa valer zero. Precisa valer zero. Tá? Então, ao definir a extensão ímpar, a gente vai abrir mão desse valor aqui, desse valor aqui. Em zero, a extensão ímpar tem que valer zero. Ela já começa descontínua, tá? Tem importância. Mas ela, para ser ímpar, em zero, tem que valer zero. Bom, a série de Fourier dessa função ímpar, do intervalo todo, só vai dar em senos. Né? Então, vamos dar o formato da série com o formato do coeficiente. A série de Fourier da extensão ímpar vai ser soma de 1 a infinito do coeficiente Bn vezes o seno o coeficiente Bn com um raciocínio similar ao que nós fizemos para o coeficiente AM, é igual a 2 dividido por L, integral de 0 a L, do produto da função f pequeno pela função seno. E o M aqui começa a partir de 1. Nós estamos vendo, então, que uma função f definida de 0 a L já tem duas séries Fourier diferentes entre si. Né? As duas séries, uma em seno e outra em cosseno, são diferentes, mas elas convergem para a mesma função f pequeno entre 0 e L. Não devem convergir com a mesma da mesma forma. Se uma delas for absolutamente convergente, a outra pode não ser. Tá? Mas, de qualquer modo, condicionalmente convergente ou não, nós temos duas séries de Fourier diferentes convergindo para a mesma F' entre 0 e L. Tá? Nós vamos dar um terceiro tipo de série de Fourier, agora completa, tendo senos e cossenos, convergindo também para F' entre 0 e L. Ele é uma quarta, uma sexta. Porque a gente inventar a esquerda da origem e desenvolver a série de Fourier dessa função grande, a série resultante converge da mesma maneira. Tá? Então, quando a função não for definida no intervalo centrado, ela não tem uma série de Fourier. Ela tem uma infinidade de séries de Fourier, a gente vai escolher o que quer. Ok? A outra parte, um pouco demorada, vamos deixar para a próxima aula. Vamos por aqui. Ah, sim, ele está esquecendo. Eu trouxe as provas. Mas que eu deixo você voltar de mãos abandonadas. Está em ordem alfabética, tá?